Vencer o Desamor, resumo do capítulo 77. Gael manda Daphne aceitar que Nestor morreu e afirma que não sabe mais o que fazer para competir com um fantasma. Gael segura as cinzas de Nestor. Clarinha se assusta e Gael critica Daphne por fazer a menina pensar que seu pai está dentro da urna. Um dia antes, o comandante pede provas para Paulo e o empresário esclarece que Álvaro traiu Olga com sua cunhada e está com raiva pela ex-mulher ter cancelado um projeto. Álvaro se justifica e Paulo garante que o arquiteto foi o último a vê-la. O oficial alega que a última ligação do celular de Olga foi para Álvaro. Lino rende Cassandra e a agride. Cassandra cai desacordada. Eduardo convida Tadeu para tomar um sorvete, mas Ariadna não concorda. Eduardo convence Tadeu. O colega de Cassandra a encontra desacordada. Cassandra revela que foi agredida e se levanta com dificuldades. Paulo exige saber onde Olga está. Álvaro comenta que já avisou aos pais de Olga e Paulo o critica. Álvaro e Paulo discutem. Paulo promete demonstrar que Álvaro é o culpado de tudo. Gema se apressa e Bárbara percebe que ela está estranha. Gema lamenta que Olga perca sua bebê e sente pena de Álvaro. Gema insinua para Bárbara que Álvaro precisa dela. Bárbara sobe para guardar alguns objetos e flagra Lino passeando pela casa. Lino coloca o celular que afanou para carregar e Daphne o procura. Daphne pede para mudar o horário da aula de Lino e ele revela que por um tempo não vai poder ter aulas com a camponesa, pois não recebeu seu dinheiro. Daphne insiste, mas Lino não muda de ideia. Clarinha se despede de Lino. Ariadna acompanha Tadeu e Eduardo. Eduardo desautoriza Ariadna para Tadeu. Ariadna discute com Eduardo de novo e exige que ele não tire Tadeu de sua rotina. Eduardo esclarece para a jornalista que Tadeu é uma criança e não pode ser tratado como um sargento. Eduardo planeja a festa de Tadeu. Ariadna avisa para Eduardo que não é momento de realizar festas. Lino inventa para Bárbara que continua sendo enrolado por um comprador. Lino convida a Bárbara para um jantar romântico, mas ela ressalta que está muito preocupada com Álvaro. Lino insiste, mas Bárbara não cede. Eduardo pensa que Olga armou toda a situação, mas Ariadna se preocupa com a arquiteta. Eduardo avisa que não está de acordo com os termos da construção e Ariadna se irrita com ele. Cassandra revela à amiga que foi atacada no esconderijo de Joaquim. Gema e as amigas conversam sobre as provas. Gema conta para Lígia que vai procurar apartamentos para morar com Jimmy. Érica aconselha Gema, mas Lígia ressalta que a adolescente jamais encontraria outro parceiro como Jimmy. Érica afirma para Gema que muitas moças são mães solteiras e seguem em frente. Ariadna se preocupa com Cassandra. Cassandra teme que o MP recolha os documentos de Joaquim por estarem em propriedade privada e também sente medo da reação de Bárbara. Ariadna se culpa pelo ocorrido com Cassandra, mas a fotógrafa despreocupa a amiga. Eduardo fala para Ariadna que ela coloca todo mundo em risco por culpa de seu trabalho. Eduardo avisa a Ariadna que ela só vai ficar perto de Tadeu caso viva com ele. Jimmy conversa com Gema sobre seu futuro. Jimmy se oferece para conversar com Bárbara, mas Gema pede para que ele espere um pouquinho mais. Lino leva Bárbara para um restaurante. Bárbara vai para outro mundo e Lino a chama de volta para a realidade. Lino promete para a Bárbara que vai levá-la a Paris. Lino fala para a Bárbara que eles devem transar. O garçom conta para Lino que seu cartão não foi aprovado e Bárbara se oferece para pagar. Na segunda tentativa, o cartão de Lino é aprovado. Gael elogia os desenhos de Clarinha. Clarinha fala para Gael que será uma doutora. Daphne revela para Gael que no dia seguinte vai ser a reunião da creche de Clarinha. Gael conta sobre sua apresentação em Miami para Daphne. Bárbara chega feliz e fala com Gael. Ariadna aparece e pede para conversar com a família. Daphne manda Clarinha brincar com Tadeu. Ariadna comenta que o carro de Olga foi abandonado e alega que a arquiteta está oficialmente desaparecida. Álvaro fala para Bruno que não sabe como enfrentar os pais de Olga. Álvaro se culpa pela situação e Bruno o consola. Álvaro acredita que Olga tenha sido sequestrada, mas não entende o motivo de não ter impedido o resgate. Ariadna pede discrição aos companheiros. Bárbara sente pena de Olga e Gael a consola. Daphne reza para que Olga esteja bem. Ariadna fala para Gael que Álvaro está tentando ser forte.
Bárbara lamenta por Álvaro e a jornalista pede a todos que mantenham a fé. Lino bebe e desfruta. Lino comemora por ter encontrado o telefone, a única prova de Joaquim que o culpava por seus crimes. Lino não encontra fotos e vídeos no telefone. Lino se irrita com o celular e o quebra. Lino percebe que Joaquim tirou o chip do telefone e se apavora. Eduardo insinua que tudo é um plano de Olga para reconquistar Álvaro e Bárbara o repreende. Eduardo deseja que Olga reapareça para renegociarem os valores da construção. Eduardo conta para Bárbara que não vai sentir pena de Álvaro depois de ter levado um chifre dele. Ariadna não acredita que Olga tenha sido sequestrada e Álvaro fica muito preocupado. Álvaro se incomoda com a demora de notícias concretas. Ariadna confessa que quanto mais o tempo passa, menores são as chances de Olga aparecer com vida. Bárbara procura Lino. Bárbara conta para Lino que Olga foi sequestrada. Lino tenta acalmar Bárbara e ela admite que está sendo muito dura com Álvaro, planejando apoiá-lo novamente. Lino exige que Bárbara não perdoe Álvaro e alega que o arquiteto brincou com a família. Lino afirma para Bárbara que Álvaro só contou a situação de Olga para comovê-la. Lino fala palavras duras para Bárbara e a choca. Lino se desculpa com Bárbara e fala que sofreu um golpe de um cliente. Bárbara sai chateada com Lino. Ariadna conversa com Estefânia e a parabeniza por sua gravidez. Ariadna fala para a amiga que Eduardo mudou de tática e agora quer se aproximar de Tadeu. Estefânia pensa que Eduardo pode ter mudado de verdade, mas Ariadna critica a falta de responsabilidade do pai de Tadeu. Estefânia aconselha Ariadna a deixar Eduardo conhecer todas as necessidades do filho e esclarece que eles possuem o mesmo direito sobre a criança. Ariadna teme que Eduardo coloque toda a evolução de Tadeu a perder. Estefânia aconselha Ariadna a não interferir na relação de Eduardo e Tadeu. Álvaro conversa com os pais de Olga. Gisele lamenta a situação da filha. Martim fala para Álvaro que Olga deve aparecer. Gisele percebe que Álvaro sente um grande carinho por Olga. Martim revela para Álvaro que Olga contou todo o apoio que recebeu dele pela necessidade do aborto. Álvaro garante aos ex-sogros que vai avisar caso tenha qualquer novidade sobre Olga. Lino serve chá para Bárbara e se desculpa com a amada. Bárbara comenta que Lino tem razão em tudo o que disse e deseja revisar os documentos de Joaquim. Lino a desestimula e Bárbara se preocupa com os gastos da casa. Lino sugere que pode deixar o quarto, mas Bárbara nega. Lino fala que pode morar como seu parceiro na casa e levanta a possibilidade de alugarem um escritório para outra pessoa. Imelda visita Bárbara. Cassandra conta para Ariadna que teve medo de morrer. Ariadna deduz que Calisto atacou Cassandra. Ariadna comenta que apenas Bárbara sabia do endereço do local, e Cassandra suspeita da madame. Cassandra pergunta a Ariadna qual seria o interesse de Bárbara, mas a jornalista ressalta que é apenas para incomodá-la. Cassandra fala para a amiga que pegou uma caixa sobre Açucena. Imelda afirma que Bárbara já não está mais em idade de começar uma relação. Imelda comenta com a amiga que seu corpo já não é como antes. Bárbara afirma que não liga para a opinião dos demais. Imelda sugere a Bárbara que se dê ao respeito e evite ficar na boca do povo. Imelda garante que Bárbara vai ser considerada ridícula por seu relacionamento. Imelda avisa que vai à igreja e afirma que vai rezar por Bárbara. Gael conta as novidades para João José. Gael percebe que João José não ficou contente, mas ele o despista. João José convida Gael para tomar uma cerveja, mas o publicitário alega que vai na reunião de pais da pequena Clarinha. Gael se preocupa com Olga. Humberto fala para Ariadna que os donos do jornal não estão contentes com ela e a revolta. Ariadna lamenta que seu trabalho não seja valorizado pelos chefes. Humberto conta a Ariadna que os donos não aprovam mais a seção de violência de gênero. Ariadna afirma a Humberto que se resolveu com Olga e ele sugere que a arquiteta se pronuncie publicamente para limpar a imagem de Ariadna. Ariadna conta para Humberto que Olga está desaparecida. Ariadna teme ser demitida e Cassandra sugere que encerrem a investigação, mas a jornalista nega. Gael e Daphne chegam à reunião com as crianças. Dulce os recebe. Gael deseja comer, mas um pai deseja conversar sobre as crianças.
O cara comenta que as atividades da creche são básicas e Daphne ressalta que os pequenos precisam ter sua imaginação estimulada. Ariadna não entende a insistência de Bárbara em ir ao esconderijo e planeja revisar a caixa que Joaquim guardou sobre Açucena. Ariadna não consegue esquecer Olga e também se preocupa com as atitudes de Eduardo. Eduardo liga para Ariadna. Eduardo avisa a Ariadna que não é um irresponsável. Tadeu conta à mãe que está montando um quebra-cabeça e depois vai ao parque. Ariadna pede a Tadeu que faça a tarefa de casa. Eduardo oferece comida a Tadeu, que recusa. Tadeu chama o pai para um restaurante. Lino observa o esconderijo de Joaquim novamente. Daphne e os outros pais conversam sobre as crianças e Gael se sente deslocado. Gael é aconselhado a ler histórias para Clarinha para aumentar a conexão com a garota. Daphne despista os amigos sobre o comportamento de Gael. Gael mexe no telefone e fica distraído. Furioso, Lino tenta destrancar uma porta. Daphne chama Gael para ir embora e critica sua falta de interesse. Gael se justifica, mas irrita Daphne. Na casa de Bárbara, Gael tenta agradar a namorada, mas a deixa revoltada. Daphne acusa Gael de ter passado a reunião inteira mexendo no telefone e percebe que ele não liga para ela e para os filhos. Gael lembra a Daphne que as crianças não são suas. Daphne esclarece para Gael que seus filhos o verão como pai, mas o publicitário admite que a ideia o assusta. Daphne pensa que Gael quer fugir para Miami. Gael sugere que todo mundo vá para os Estados Unidos, mas a camponesa afirma que o namorado não se importa com seus sonhos e não pensa nela. Daphne fala para Gael que a relação nunca vai funcionar, pois eles têm prioridades diferentes. Daphne sugere um tempo em sua relação com Gael. Gael acusa Daphne de querer uma família perfeita e afirma que não é e nunca vai ser Nestor. Gael pede a Daphne que aceite e se conforme com a morte de Nestor. Ariadna procura informações sobre Açucena. Ariadna descobre que Calixto era o namorado de Açucena. Ariadna percebe que há outra denúncia por estupro, mas ressalta que essa não cita Calixto, e sim Eliseu. Clarinha assiste vídeos infantis. Daphne ressalta que decidiu dar uma nova oportunidade ao amor e afirma que não está obcecada pela morte de Nestor. Gael pega a urna com as cinzas do falecido e afirma que não sabe o que fazer para competir contra um fantasma. Clarinha pergunta o que Gael vai fazer com seu pai. Gael acusa Daphne por Clarinha pensar que Nestor está dentro da urna. Gael derruba as cinzas sem querer, que se espalham no chão e apavoram Daphne. Gael pede desculpas e Daphne dá um tapa em sua cara. O comandante fala para Álvaro que Olga foi achada a 10 quilômetros de onde o carro estava. Álvaro descobre que Olga foi assassinada e enterrada em uma construção abandonada. Álvaro grita de desespero pela morte de Olga.